Faz alguns vídeos aqui do canal que eu disse que eu havia feito um questionário de perguntas para aprofundar a minha leitura. Eu tenho tentado escrever cada vez mais sobre as minhas leituras, tentar conversar mais ainda com os livros. E eu resolvi então hoje compartilhar com vocês. Eu vou comentar das perguntas aqui, mas vai ter na descrição um link para vocês fazerem um download desse material, caso vocês queiram. Eu recomendo desde já que vocês tentem adaptar para aquilo que faz mais sentido para a rotina de vocês, para aquilo que vocês normalmente buscam dentro de um livro, que chama a atenção. Então, ter esses tipos de pergunta que para mim eu chamo de catalisadoras de reflexão, eu acho que super ajudam e fazem com que a gente tenha um olhar um pouquinho mais crítico sobre a obra e saia um pouco daquele movimento de ler o livro de ponta a ponta, fechar o livro, devolver na estante. Preciso dizer também que eu não acho que todos os livros precisam ter esse questionário respondido. Eu não sinto vontade, necessidade, na verdade, de fazer isso com todas as minhas leituras. Então façam com aquelas que você sente que vale um pouquinho a pena mais o aprofundamento. Eu sei que tem leituras que a gente faz apenas por entretenimento e elas têm sim o seu valor, mas aqui fica então uma sugestão de perguntas para serem feitas para você mesmo, para aprofundar a sua leitura. Como que eu faço isso hoje em dia? Eu passei as minhas anotações sobre os livros para o Notion. Vou dar um exemplo aqui para vocês do Lobo da Steppe que eu estou lendo neste momento e que é a leitura atual da Biblioteca Secreta. Estou amando, por sinal, este livro, mas vocês podem ver aqui que eu tô cheia de anotação já nele, não tá focando. Enfim, tá cheio de anotação, de post-it aqui. O que eu tenho feito é deixar o meu Notion aberto e colocando ali as coisas que mais me chamaram a atenção. E o que eu normalmente faço daí é ir respondendo essas perguntas ao longo da leitura, complementando com as minhas observações. Confia que vai fazer sentido, tá? As perguntas, então, que eu me faço logo que eu encontro com o livro são as seguintes. Sempre gosto de entender em que momento da minha vida esse livro me encontrou. Então, o que me chamou a atenção nesse livro, de que forma que ele já apareceu na minha timeline, se ele veio de indicação de alguém, o que me chamou o interesse, por que eu tô lendo nesse momento especificamente. Eu acho que isso faz sentido, principalmente quando a gente pensa numa releitura. Então, se você tem essas questões respondidas agora, quando você for reler o livro, você vai conseguir fazer essa comparação também. É importante também entender o que você já sabe sobre o autor. Eu sempre dou o exemplo do Judas, o Obscuro, porque é um livro que eu não tinha quase nenhum conhecimento sobre o autor, sobre o momento histórico. Isso fez uma grande diferença na minha leitura. Então, mapear isso logo de começo, o que você tem ali de conhecimento, vai mostrar os gaps que potencialmente você pode sanar no final da leitura. Então, eu sempre questiono também em que época esse livro foi escrito, em que ano, como que isso vai se refletir no texto, porque para mim isso faz diferença. Eu sei que tem uma parte aí das pessoas que não leem nem sinopse. Eu sou aquela pessoa que, por sinal, prefere ter spoilers, mas cada um então vai se adaptando dentro daquilo que faz sentido a essas perguntas. Eu também gosto de entender se existe algum fundo histórico, político ou até mesmo cultural que serve como plano de fundo para essa história. Tem dois livros que eu gosto de dar o exemplo disso. O primeiro é Insustentável Leveza do Ser, que o fundo político do que está acontecendo ali e até mesmo histórico faz diferença para a obra. E um outro livro que se destacou bastante para mim nesse aspecto foi o Stoner, que a gente tem um momento histórico não só dos Estados Unidos, mas também de todo o mundo, que vai refletir de forma bem sutil na experiência dos personagens, e eu ter notado isso ao longo do livro fez com que eu parasse, anotasse e fosse pesquisando também aos poucos. Isso então é antes de começar o livro. Agora eu abri o livro, já estou me deliciando com a sua leitura, ou não, estou passando raiva, né? E eu gosto então sempre de pegar já as primeiras sensações, as primeiras impressões do livro. Eu gosto principalmente para eu revisitar isso depois e entender o quanto que às vezes a gente é levado por um sentimento ou
quanto daquele sentimento inicial foi se mantendo. Isso me ajuda também a ver uma curva da minha experiência de leitura, que às vezes tem livros que começam bem, terminam não tão bem, e o contrário também é realidade. Eu acho extremamente importante também entender que tipo de narrador está conduzindo essa história. Para mim faz muita diferença para eu entender qual é o tom da narrativa, o que essa escolha de narrador vai influenciar especificamente no livro. Isso pode ser talvez um tanto complexo para algumas pessoas, talvez eu possa trazer um vídeo só falando sobre os tipos de narradores, mas na dúvida dá um Google ali bem rapidinho, que isso já ajuda a entender também por que o autor às vezes faz determinadas escolhas, o que isso vai influenciar no decorrer da história. Outra coisa que eu gosto já de notar e ter registrado também é se é uma narrativa linear ou fragmentada. Todas essas perguntas também, elas vão me ajudar a me organizar para caso eu venha falar sobre esses livros aqui no canal, caso eu queira fazer uma postagem no Instagram ou no TikTok. Então, às vezes, ter isso registrado me ajuda tanto a formar esses conteúdos quanto a consultar depois. Então, tem algumas coisas mais objetivas que a gente pode pensar. Eu vou lembrar depois, eu não confio na minha memória, então eu sempre paro e anoto. Uma coisa que eu amo fazer é levantar hipóteses do fim do livro. Eu acho muito curioso fazer isso. Então, normalmente os meus livros têm nas margens, ou no começo, ou no meio do livro, aonde que eu acho que aquela história vai desencadear. Eu gosto muito de entender daí o porquê que o autor escolheu aquele final que talvez eu tenha acertado ou talvez tenha errado. Um exemplo bem recente disso é a História Secreta, que várias pessoas, né, a gente leu na Biblioteca Secreta, várias pessoas não concordaram com o final. Tem coisas que sim fazem sentido para a autora ter construído aquele final. Então, eu acho que é legal a gente estabelecer essas expectativas e também explicar pra gente o porquê que a gente acreditou que aquele final fazia um sentido maior. Eu tenho essa mesma experiência com Crime e Castigo, porque eu imaginei um final diferente. Eu gosto mais do meu final, porque obviamente ele atende às minhas expectativas. Então, entender isso ajuda muito também a construir o nosso raciocínio lógico de para onde a história está nos levando. Uma das partes, então, que eu mais reservo tempo é para entender a psicologia dos personagens, e é uma coisa que eu vou formando ao longo da leitura. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter o Lobo da Estepe, que ao mesmo tempo que ele é um personagem, ele representa um tipo psicológico dessa sociedade em que o Hermann Hesse está escrevendo. Então, eu vou fazendo esse mapeamento, né, dessa personalidade, desse personagem ao longo de toda a narrativa, para que eu vá pegando elementos e vá fechando esse quebra-cabeça do que constitui esse personagem como um todo. Isso também vai de encontro com a lista de personagens. Eu sou péssima para lembrar nome de personagem, quem que tem relação com quem. Eu entendo muito assim por contexto. Então, esse é aquele personagem que fez isso, ou esse é aquele personagem que fez aquilo. Mas em determinados livros isso não vai funcionar tão bem, então eu me forço a escrever o nome deles e tentar entender o papel tanto da personalidade quanto o papel na narrativa de cada personagem, para caso depois eu precise pesquisar também, eu consiga ter isso mais facilmente, né? Às vezes eu tô lendo e penso, putz, esse personagem me lembra algum outro que eu não lembro quem era. Então, só por termos chaves da psicologia ali, dos elementos que formam, né, esse personagem, eu já consigo achar e fazer alguns cruzamentos. E daí entra no diálogo com outras obras, que é uma das minhas partes preferidas também. Começando por, esse livro me lembra outros livros que eu já li, e por quê? Eu adoro estabelecer essa relação com outros livros, temas que às vezes diferentes autores abordam de diferentes formas. Isso para mim é sensacional na literatura, ou algum elemento, né? Normalmente quando eu vejo algum livro que vai falar sobre o eterno retorno, eu vou lembrar da Insustentável Leveza do Ser. Se eu pego também um livro que vai falar sobre coincidências, eu lembrarei tanto do Crime e Castigo quanto da Insustentável Leveza do Ser. Então eu vou amarrando esse meu quebra-cabeça, que é uma das minhas partes favoritas da leitura, e faz com que eu veja se formando todo aquele meu aparato literário
literário, toda aquela minha bagagem. Eu gosto de ver também se tem alguma referência explícita ou implícita. Eu tenho tentado fazer isso principalmente com filosofia, referências bíblicas e mitológicas, que são coisas que eu tenho quase nenhum conhecimento e eu estou precisando aprofundar. Se faz referência a outras obras literárias ou peças musicais, então tudo isso eu vou fazendo esse mapeamento, porque às vezes a gente lembra que a gente viu esse nome dessa sinfonia, por exemplo, em algum lugar e a gente não lembra de onde. É como se a gente formasse ali todo o nosso índice remissivo, como a gente tem em livros de não ficção. E eu gosto também de entender como que esse livro dialoga com sua escola literária. Então, por exemplo, né, a gente tem O Estrangeiro, do Camus, que para mim é um livro sensacional. Ele vai falar ali de um movimento existencialista. Então, eu tento entender o que é esse movimento e o que o autor está tentando fazer com a sua obra de ficção, ligando com esse movimento. Então, isso para mim é um momento de eu ir fechando essas lacunas e entendendo a obra num contexto maior e não só limitado às páginas do livro. E daí a gente finaliza o livro e para mim é o momento daí de fazer todas as perguntas possíveis e dar voz para todo o meu momento, todo o meu processo de leitura. Para começar, eu sempre defino qual que é a pergunta ou qual que é a premissa desse livro, qual que é a primeira ideia do autor, o que ele está tentando defender, qual que é o contra-argumento dele, qual que é a ideia, qualquer gênese, assim, se eu tivesse que reduzir realmente o livro em uma frase, em um parágrafo, de qualquer ideia central, como que eu faria isso? Isso faz, gente, com que a gente desenvolva um poder de síntese, um poder de realmente conseguir interpretar o livro, transformar isso em algo mais objetivo com as nossas palavras, saindo daquele momento de separar citações, de separar as frases preferidas, é você colocar nas suas palavras qual é a sua interpretação do que o autor tentou fazer. Eu acho isso sensacional e exercita muito também o nosso olhar para a literatura. Isso, gente, tentando se desprender do que é certo, do que é errado, do que um youtuber disse que era a interpretação correta, ou um texto de apoio. Respeita a sua experiência e depois vá formando daí esse complemento, né, de outras fontes para o seu conhecimento. Uma pergunta, porque eu gosto de uma leitura mais psicológica, como vocês bem sabem, é o que esse livro diz sobre a condição humana, o que ele diz sobre a nossa mente, né? O que ele vai dizer da experiência de ser humano em última instância, né? Vou pegar então o exemplo do Raskolnikov em Crime e Castigo, que fica muito claro o que ele está defendendo, o que esse personagem representa sobre a moral humana. Então eu vou fazer então esse registro dessa informação neste momento. Óbvio que daí eu sempre tento dialogar com isso, se eu concordo, não concordo, tento colocar ali as minhas impressões, porque várias dessas coisas que eu comentei, que eu vou fazendo o registro, eu também já vou dando os meus pitacos ao longo da leitura. Tem um exercício que eu faço também, é que fechei o livro, terminei a leitura, qual é a sensação que ficou comigo? Não é incomum que depois que eu comece a pesquisar sobre o livro, ver outras opiniões, tanto a minha avaliação do livro mude, como eu perceba de forma diferente aquelas coisas que eu estava sentindo. Então, ter esse registro, eu acho que é extremamente fundamental para você ter um marco temporal de como que você estava se sentindo. Pense que na releitura também você vai rever essas suas anotações, vai ter aí a evidência de como que você se sentiu naquele momento para você comparar no futuro, ou também entender qual que era a tua visão naquele momento sobre o livro. O Deserto dos Tártaros é um exemplo que funciona muito nesse sentido para mim. Toda vez que eu termino esse livro, eu termino com uma sensação diferente, um sentimento diferente. Da última vez, na verdade, eu terminei meio traumatizada. Esse livro da última vez pegou de um jeito muito específico para mim, meio dolorido, por sinal.
Então, ter esse registro eu acho que é interessante para a gente perceber o marco, né, das nossas emoções ao longo da leitura. Da mesma forma, registrar o que mais me chamou a atenção no livro, que se eu fosse sentar para conversar com alguém, o que mais me chamaria a atenção, eu registro. Eu vou comentar de novo sobre o Stoner aqui, porque uma das coisas que mais me marcou foi que o personagem, ele não se posicionou em diversos momentos em que ele precisava ter se posicionado. Isso foi uma das coisas assim que mais me chocou, mais me incomodou, mais me angustiou. E na hora que eu sentei do lado do meu marido, foi o que eu falei para ele, buzinei ali a história do livro, falando que isso tinha sido uma coisa assim inadmissível para mim. Então, entender também em paralelo o que você mais gostou e menos gostou vai fazer parte desse processo de anotação. Vamos perceber que o que mais chamou atenção, o que você mais gostou e o que você menos gostou, são coisas distintas, são coisas diferentes. Então vamos exercitar aí esse raciocínio. Chega o momento também de autoanálise. Eu sinto que a literatura, ela realmente transforma a gente, ela realmente muda a nossa vida. Então é o momento de você parar e refletir o que você aprendeu com esse livro. Pode ser coisas para começar a fazer, pode ser coisas para nunca fazer, ou coisas que você gostaria de colocar em prática na sua vida, reflexões ali sobre momentos até mesmo que você já passou, sonhos que você tem a longo prazo, a curto prazo, enfim, o que você aprendeu com esse texto, o que isso realmente modificou dentro de você. Isso pode ser tanto no aspecto emocional, quanto a entender como que funciona um livro epistolar, um livro narrado em primeira, em terceira pessoa. Tudo isso pode servir também de aprendizado para você. Aí uma das partes que eu mais demando tempo é o que esse livro me deu vontade de pesquisar, de estudar, de procurar, o que não se esgota aqui, né? Então vou dar o exemplo de novo do Crime e Castigo, que o Raskolnikov ele fala em alguns momentos do Napoleão. Então eu precisava entender o porquê do Napoleão dentro desse livro. Então isso foi uma coisa que eu fui pesquisar. Então aquelas perguntas que o livro vai gerando ao longo da leitura, que isso vai formando o teu aparato e são aquelas coisas que o livro realmente vai fazer transbordar o teu conhecimento e o teu conhecimento não se reduz a fechar o livro e devolver na prateleira. E por último, quais são os textos de apoio que me interessam, quais são os textos complementares, quem são os críticos desse livro, essas coisas que vão complementar o meu aparato, o meu conhecimento. E daí sim, eu me sinto preparada para de fato devolver o livro na estante. Como eu comentei, isso vai variar de pessoa para pessoa. Fica a sugestão de você fazer com um livro que você goste mais, que você esteja mais conectado com a leitura. Não faço isso para todos. Tem várias dessas questões que não se aplicam a diversos livros que eu leio, então eu escolho às vezes algumas perguntas para ir respondendo, aí eu reviso depois o questionário para ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de anotar ou pensar sobre o livro. É 100% adaptável ao teu momento, ao livro que você está lendo. Aqui o intuito não é criar amarras, e sim fomentar outras formas de se relacionar com o livro, de aprofundar alguns aspectos, de aprofundar a sua experiência de leitura. Se você assistiu até aqui, fica o meu agradecimento. Conto também com o seu comentário aqui, caso você se faça alguma pergunta também ao longo da leitura, como que você vai mapeando aí a sua experiência. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e tenham se inscrito aqui no canal. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que, por sinal, me dão a oportunidade de me aprofundar em diversas leituras que fazemos juntos, e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.